Seja muito bem-vindo ao Curio Hub. Hoje você vai conhecer 4 curiosidades impressionantes sobre a Arca da Aliança, um dos objetos mais misteriosos e sagrados de toda a Bíblia. Ao longo dos séculos, ela despertou a curiosidade de milhões de pessoas e deu origem a histórias que até hoje intrigam historiadores, arqueólogos e estudiosos. Mas cuidado, a última curiosidade é uma das mais surpreendentes de todas e poucas pessoas conhecem esse relato. Então, assista até o final. Curiosidade 1. A arca não era apenas um baú, ela representava a presença de Deus. Quando muitas pessoas imaginam a Arca da Aliança, pensam apenas em um baú antigo revestido de ouro. Porém, segundo a Bíblia, ela tinha um significado muito maior. A arca foi construída por ordem direta de Deus durante a jornada dos israelitas no deserto, após a saída do Egito. As instruções sobre suas medidas, materiais e detalhes foram extremamente específicas. Ela deveria ser feita de madeira de acácia, um tipo de madeira muito resistente, e totalmente revestida de ouro puro, tanto por dentro quanto por fora. Na tampa da arca havia 2 esculturas de querubins, também feitas de ouro. As asas desses querubins ficavam estendidas uma em direção à outra, formando um espaço conhecido como propiciatório. Era justamente ali que, segundo a Bíblia, Deus manifestava sua presença para falar com Moisés. Dentro da arca eram guardados objetos considerados sagrados, ligados à aliança entre Deus e Israel, como as tábuas dos 10 mandamentos. Também são associadas à arca, em outros relatos bíblicos, um recipiente com o maná e a vara de Arão que floresceu. Por isso, a arca era considerada o objeto mais sagrado de Israel. Ela simbolizava a aliança entre Deus e o povo e acompanhava os israelitas em momentos decisivos da sua história. Curiosidade 2. Ninguém podia tocar na arca. Uma das histórias mais impressionantes envolvendo a arca aconteceu muitos anos depois, quando ela estava sendo transportada para Jerusalém. Segundo o relato bíblico, a arca estava sobre um carro de bois quando os animais tropeçaram. Um homem chamado Uzá estendeu a mão para impedir que ela caísse. O gesto parecia apenas uma tentativa de ajudar, mas havia um detalhe muito importante. Deus havia determinado que a arca jamais deveria ser tocada diretamente por qualquer pessoa. Ela deveria ser carregada apenas pelos levitas, utilizando varas colocadas em argolas nas laterais da arca. Ao tocar nela, Uzá morreu imediatamente, conforme o relato bíblico. Essa história costuma causar impacto porque mostra o quanto a arca era considerada sagrada. A mensagem transmitida pelo texto bíblico é que a santidade de Deus não deveria ser tratada de maneira comum ou descuidada. Por esse motivo, durante séculos, a arca foi cercada por regras rigorosas de transporte e de acesso. Curiosidade 3. O maior mistério: onde está a Arca da Aliança? Depois de aparecer diversas vezes no Antigo Testamento, a arca simplesmente desaparece da narrativa bíblica. Ela estava no Templo de Salomão, em Jerusalém. Mas quando os babilônios conquistaram a cidade e destruíram o templo, em 586 a.C., a Bíblia não informa claramente o que aconteceu com ela. Esse desaparecimento deu origem a um dos maiores mistérios da história. Uma das teorias mais conhecidas afirma que sacerdotes esconderam a arca antes da invasão para evitar que fosse capturada. Outra tradição muito famosa diz que ela foi levada para a Etiópia e permanece guardada até hoje na igreja de Nossa Senhora Maria de Sião, na cidade de Axum. Segundo essa tradição, apenas um único guardião pode vê-la e ninguém mais tem acesso ao objeto. Também existem pesquisadores que acreditam que ela possa estar escondida em túneis sob o antigo Monte do Templo, em Jerusalém. Já outros historiadores defendem que a arca pode simplesmente ter sido destruída ou levada pelos babilônios durante a invasão. Até hoje, nenhuma dessas teorias foi comprovada por evidências arqueológicas aceitas pela comunidade científica. Esse mistério continua despertando a curiosidade de historiadores, arqueólogos e estudiosos da Bíblia em todo o mundo. Curiosidade 4. A arca derrubou um deus sem ninguém tocar nela. Depois de derrotarem os israelitas em batalha, os filisteus acreditaram que haviam vencido também o Deus de Israel. Como troféu de guerra, capturaram a Arca da Aliança e a colocaram dentro do templo de Dagon, o principal deus que eles adoravam. Na manhã seguinte, aconteceu algo que ninguém esperava. A enorme estátua de Dagon apareceu caída no chão, bem diante da arca, como se estivesse se curvando diante dela.
Os sacerdotes levantaram a imagem e a colocaram novamente em seu lugar. Mas no dia seguinte a situação ficou ainda mais impressionante. A estátua voltou a cair. Desta vez, sua cabeça e suas mãos estavam quebradas e separadas do corpo, enquanto apenas o tronco permanecia intacto. Como se isso não bastasse, a Bíblia relata que depois desse episódio, várias cidades filisteias foram atingidas por uma grave calamidade. Muitas pessoas desenvolveram tumores, houve grande sofrimento entre a população e uma infestação de ratos devastou a região. O medo foi tão grande que os próprios filisteus decidiram devolver a arca aos israelitas, acreditando que mantê-la entre eles estava trazendo juízo. Esse episódio é um dos relatos mais marcantes envolvendo a Arca da Aliança e mostra a importância que ela tinha nas narrativas bíblicas. Se você